Programa Upgrade News Esportes, Cultura e Negócios. Estamos produzindo a reportagem do evento 12º Seminário em Ciências da Atividade Física da Universidade Salgado de Oliveira, aqui em Niterói. Hoje temos a honra de entrevistar a professora Marisete Safões, que eu acabei de assistir a conferência, e o tema é musculação para idosos. Professora, do que se trata a musculação para idosos, os meandros dessa atividade física? Bom dia a todos, é um prazer estar aqui no canal. Quando a gente fala em musculação para idosos, primeiro a gente tem que entender que musculação é uma atividade física, que trabalha com treinamento resistido, Antigamente a musculação era conhecida como halterofilismo. Dos anos 90 para cá esses conceitos foram mudando. E a partir dos anos 2000, mais ou menos, teve um grande boom nas academias com a procura de idosos por esse programa, que é um programa muito indicado para pessoas acima de 60 anos, Obviamente que todo mundo faz musculação, mas os idosos se tornou um público-alvo das academias. Agora, o que é importante nesse treinamento? Primeira coisa, preciso conhecer o outro. Quem é essa pessoa que vai até a minha academia em busca de atividade física? Quem é essa pessoa? A primeira coisa que a gente deve levar em consideração quando a gente está falando em treinamento resistido para idosos é o conhecimento dessa pessoa. Um bom sistema de avaliação, uma boa avaliação, uma boa supervisão da saúde, Normalmente as academias pedem um atestado médico para que a gente saiba se esse aluno, do ponto de vista clínico, como que ele está, se ele está liberado, se ele tem alguma restrição. Isso dá uma segurança para a prescrição do treinamento. O treinamento tem uma série de variáveis que podem ser controladas, mas quando você conhece o aluno, você vai fazer uma prescrição individualizada, atendendo os objetivos desse aluno. Às vezes, essa avaliação não consegue ir ao encontro dos objetivos. Às vezes você tem que rever os objetivos do aluno e prescrever de forma individualizada, respeitando as necessidades e as condições de saúde desse indivíduo. A professora é doutora, mora no Rio Grande do Sul e veio a convite da Universo para ministrar essa conferência, participar das atividades do seminário. Quais são as diferenças que a senhora percebe do idoso e do trabalho do profissional de educação física no Rio Grande do Sul para aqui a nossa cidade, o Rio de Janeiro? Bom, na verdade eu moro em Brasília já há muitos anos. Eu sou professor da Faculdade de Educação Física da Universidade de Brasília, Eu poderia fazer como eu estou há mais tempo em Brasília que no Rio Grande do Sul, poderia fazer uma comparação aqui dos idosos que eu atendo na universidade e em outras regiões do Distrito Federal com os idosos do Rio de Janeiro. Por exemplo, o Rio de Janeiro, eu acho que é uma das cidades brasileiras que tem o maior número de idosos, do Brasil. A região ali de Copacabana é uma região que tem o maior número de idosos aqui na cidade do Rio de Janeiro. Então os idosos eles têm uma série de programas que são desenvolvidos exclusivamente para esse público. Então ali a qualidade de vida naquela região ali de Copacabana para os idosos é excelente, Tem uma série de atividades, pontos de encontro, as pessoas se reúnem. Brasília já é uma cidade completamente diferente, é uma cidade sem calçados, onde as pessoas não andam na rua, onde as pessoas não se encontram. E muitas vezes são nesses programas a oportunidade de conhecer os seus pares, pessoas iguais, com os mesmos interesses, às vezes até com os mesmos problemas de saúde. As pessoas aprendem a conversar umas com as outras, entendem o problema das outras e aprendem a lidar, às vezes, com seus problemas através da ampliação dessas relações sociais que se dão no programa de atividade física. As pessoas procuram um programa de exercícios para se exercitar, para cuidar da saúde, e acabam ficando nos programas por motivos de ordem social. Nós desenvolvemos um estudo agora lá na universidade sobre motivos de adesão e desistência da prática da atividade física. Entre os motivos de procura da atividade física, o mais citado foi
por exemplo, a recomendação médica. Os idosos procuram programas porque o médico recomenda que eles façam atividade física. Muito bem, a recomendação médica de procurar atividade física. Motivos de desistência da prática, problemas de saúde. Na grande maioria, problemas de saúde. As pessoas têm que se afastar para cuidar de algum problema de saúde, e um dos motivos também citados como motivo de desistência foi, por exemplo, o trânsito e o horário das aulas. Como as aulas começam a partir das 8 horas da manhã ou 9 horas da manhã, o trânsito em Brasília ele é muito intenso nesse intervalo de tempo. Então, muitos idosos eles acabaram desistindo porque eles não suportavam mais o trânsito. As pessoas, a partir de uma determinada idade, elas acabam, apesar de se manterem ativas e dirigindo seus próprios carros, muitas vezes eles têm essa flexibilidade de horário de escolher qual é o melhor horário de trânsito. Então, o trânsito de manhã cedo também foi motivo de desistência da prática de exercício. É uma informação interessante para quem é gestor, por exemplo, né, para tentar oferecer talvez atividades um pouco mais cedo ou um pouco mais tarde para facilitar o acesso dos idosos. Agora, o que nos chamou a atenção nesse estudo foi os motivos de permanência no exercício, na prática da atividade física. Os motivos mais citados de permanência foram motivos psicossociais, foram as relações sociais que estabeleceram dentro do programa. Então as pessoas relataram: eu não vou para o programa pela atividade física, pelo programa de atividade física. Eu não vou ao programa para melhorar a minha saúde, eu vou ao programa para encontrar os meus amigos. Eu vou ao programa porque lá eu sou feliz, porque lá eu converso, porque lá eu recebo abraços, porque lá eu sou reconhecido. Então isso chama muita atenção da gente nesse sentido. Perfeito, professora. Na Grécia Antiga, a filosofia era cuidar de si para cuidar bem do outro. E tem total sinergia com a sua fala. Primeira etapa do personal training, do professor, é conhecer bem o aluno. Professora, qual é a segunda etapa, a terceira etapa, enfim, dá uma dica para um professor que trabalha com essa faixa etária. Bom, a gente normalmente costuma fazer uma anamnese, conhecer as condições de saúde desse indivíduo e preparar um programa de treinamento, né? Prescrever exercícios que sejam confortáveis, né? De fácil execução, que o aluno se familiarize com o exercício, que ele entenda. Eu não posso fazer um exercício onde no dia seguinte ou 2 dias depois essa pessoa vai estar sentindo dores em todo o corpo. Não, eu tenho que saber dosar as cargas, fazer uma sobrecarga gradativa e aumentando a carga gradativamente, mostrando possibilidades de exercícios, verificando como que esse idoso responde ao treinamento. Eu sigo uma máxima na minha prescrição de treinamento: o exercício tem que ser confortável para o aluno, tem que ser agradável para o aluno, né? Eu tenho que oportunizar boas sensações, boas experiências para que ele permaneça na prática, para que ele faça adesão ao programa de exercício, né? E relações professor-aluno também são de fundamental importância para convencer o idoso a permanecer na prática. Obviamente que, me perdoe, mas é importante destacar, uma coisa é você prescrever treino para grupos de idosos, né? Onde um é suporte para o outro. Quando o trabalho é individualizado, aí requer um trabalho diferenciado, né? A atenção do professor, entender que aí você está sempre conhecendo esse aluno. Nunca você esgota, né, esse conhecimento do aluno. Cada dia é um dia, cada treino é um treino. Perfeito, professora. Musculação para idosos. Até que idade a pessoa pode praticar atividade física, professora? E essa faixa etária do idoso é a partir de que idade exatamente? Porque isso vem mudando, tá certo, professora? No Brasil a gente considera idosos, né, a partir de 60 anos de idade, quando as pessoas começam a ter direitos, adquirem alguns direitos sociais, né? Nós temos legislação com relação a isso. Mas você não dorme com 59 e acorda com 60 e a partir daí você tá idoso. E, por exemplo, nos meus programas, muitas pessoas que a partir de 50 anos, 55 anos, já procuram esses programas porque tem alguns problemas de saúde, tem algumas limitações funcionais. O que determina o envelhecimento
deve ser a condição de saúde da pessoa. Pessoas que têm saúde muito debilitada, elas têm um processo acelerado do envelhecimento. À medida que você vai envelhecendo, é natural que o seu organismo vá tendo perdas, naturalmente. Isso faz parte da vida, faz parte do envelhecer. Mas algumas pessoas acometidas por problemas de saúde, por doenças, têm essas perdas mais acentuadas. Então, pessoas às vezes com 50 anos, 55 anos, procuram programas para idosos porque acham que o programa para idosos é atividades simples, atividades leves. Não é verdade, isso não é verdade. Nós temos uma série de estudos e comprovações científicas que, por exemplo, idosos nonagenários com treinamento de musculação, 2 meses de treinamento de musculação já conseguem reverter relativamente 20 anos de perdas musculares associadas ao envelhecimento, com apenas 2 meses de treinamento. O treinamento tem sobrecarga, pode ser intenso, pode ser extenuante? Sim, obviamente que vai depender da condição de cada aluno. É óbvio que a gente não vai passar um treinamento pesado para pessoas que estão iniciando, né? Então, assim, essa questão da idade ela é muito relativa. Nós temos pessoas aí com 90 anos correndo maratonas, né? Então aí não dá para igualar, e temos pessoas com 50 anos mais sedentárias que pessoas com 60. Na verdade, no meu entendimento, o que determina o envelhecimento é a condição de saúde e a funcionalidade. Se você é ativo ou se você é inativo. As pessoas ativas têm muito mais reserva fisiológica do que as pessoas sedentárias. Professora, fale um pouco da sua carreira. Como é que a senhora chegou ao doutorado e ministrando aula de educação física para idosos? Conta para o nosso público. Bom, eu tenho 57 anos e tenho 38 anos de educação física. Então eu comecei muito cedo na área, eu terminei o meu 2º grau na época e consegui um contrato para trabalhar no estado, no Rio Grande do Sul. Naquela época distribuía-se contratos para professores, contratavam pessoas sem nenhuma formação. Eu, por exemplo, estava no 1º semestre da faculdade e consegui um contrato para dar aula de educação física na rede pública, na rede do estado. E assim, talvez eu tenha sido um professor diferenciado, porque tudo aquilo que eu aprendia na faculdade, eu aplicava nas minhas aulas. As primeiras aulas que eu desenvolvia com os meus alunos, eu fui dar aula numa escola de uma colônia de alemães, uma colônia agrícola, e eu dava as aulas que eu tinha feito na escola. Como eu fiz muito esporte sempre durante toda a minha vida, eu reproduzia as minhas aulas de educação física com os meus alunos. Mas à medida que eu ia fazendo a minha formação na universidade, eu ia aplicando esses conhecimentos com a minha turma de alunos. Então comecei muito cedo a trabalhar com educação física. Já no 2º semestre eu comecei a trabalhar em musculação, comecei a estagiar com musculação, com aquelas primeiras máquinas de musculação, no início da musculação no Brasil, né, quando chegaram as primeiras máquinas. Aí a partir dos anos 80, quando a gente a musculação começou a aparecer no Brasil, eu já estava fazendo estágio em academias. Depois eu tive a oportunidade, lá pelos anos 85, 86, de vir ao Rio de Janeiro fazer um curso aqui, que o Rio de Janeiro, para a gente que morava no interior do Rio Grande do Sul, era um grande centro, né, de informação e de conhecimento. Fiz um estágio numa academia aqui. E aí depois eu trabalhei durante anos em academia, em escola particular, dei aula para meninos, eu trabalhei como personal trainer, sem ser personal trainer, quer dizer, o nome personal trainer. Eu tinha, na época de 80 alunas particulares, eu ia na casa das minhas alunas, dava aula. Só que a gente não chamava personal, nem os exercícios que eu prescrevia, que hoje são chamados de exercícios funcionais, eram chamados assim na época, né? A gente conhecia a ginástica localizada na época, né? Que hoje nós chamamos de exercícios funcionais, que não se diferem muito. Na verdade, os exercícios, a educação física, ela evoluiu, porque é tecnologia, né, que nós temos hoje, mas assim, o fazer da educação física, ele não mudou muito desses anos para cá. Professora, muito obrigado. Esse nosso bate-papo descontraído foi ótimo. Eu quero finalizar com uma mensagem sua para o estudante de educação física, o profissional recém-formado.
Qual é a dica, professora? Sejam curiosos, né? Estudem, busquem o conhecimento. Hoje nós temos uma infinidade de cursos de pós-graduação disponíveis no Brasil, aí, inclusive online, que as pessoas possam fazer. A formação, o estudo é o mais importante. Tá certo, professora. Obrigada. Muito obrigada. A senhora foi um amor. É. Muito bom. Programa Upgrade News, Esporte, Cultura e Negócios. Retornamos em breve. Um forte abraço a todos.